Ora bem, então, dando início ao terceiro tópico de preparação para o teste, que tem a ver com as forças. Então, eu gostaria aqui de usar o vosso manual e então, começando aqui estudando este tópico sobre as forças, o que é que há que saber agora para o teste de avaliação? Na página 90 do vosso manual. Portanto, temos uma força é algo que não se consegue muito facilmente definir. Nós vemos os seus efeitos, mas é difícil de definir. Então, como é que nós definimos em física o que é uma força? Uma força é algo capaz de provocar uma ação. Portanto, imaginemos aqui alguém carrega estes sacos, não é? Está a exercer uma força. Os sacos são elevados. Aqui alguém empurra um carro, não é? Estas pessoas estão a empurrar um carro. Estão a aplicar uma força no carro, de forma a provocar um movimento do carro. Estas duas crianças jogam a bola, atiram a bola para o ar. Então, o que é que acontece? A bola sofre uma mudança de posição. Foi-lhe aplicada uma força. Portanto, há uma consequência. Uma força é algo capaz de provocar uma ação. As forças caracterizam-se, andando para baixo na página, portanto, há forças, nós definimos ao nível do 7º ano, dois tipos de forças. Dois tipos de forças. Há as forças à distância e forças de contacto. Nas forças à distância, nós vimos que havia forças magnéticas, há forças elétricas e forças designadas por forças gravíticas, que veremos no próximo vídeo. Portanto, há força à distância são forças magnéticas, forças elétricas e forças gravíticas. As forças de contacto são forças que supostamente exigem o contacto entre corpos. Portanto, esta pessoa, para elevar estes caixotes, tem que exercer uma força de contacto nos caixotes. A criança, para chutar na bola, tem que aplicar uma força na bola. Portanto, são forças de contacto. Portanto, a definição de força é algo capaz de provocar uma ação, exige a interação entre corpos e há dois tipos de forças. Forças de contacto e forças à distância. De seguida, página 91. Portanto, de seguida o que nós fizemos foi caracterizar uma força. Portanto, aqui nesta página 91 verão que o que se refere aqui, foi o que nós vimos, é que uma força é algo capaz de provocar a alteração no estado de movimento de um corpo. Por exemplo, um corpo que esteja parado, mas é uma bola parada, para ser colocada em movimento, é preciso aplicar-lhe uma força. Ou então é capaz também de provocar uma deformação. As características das forças são direção, ou seja, se a força é na horizontal, na vertical ou oblíqua. O sentido da força é se é de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E o ponto de aplicação é o corpo ou o ponto onde a força é aplicada. E há ainda uma quarta propriedade ou característica das forças, que é a magnitude, a sua magnitude. A sua magnitude. E essa magnitude mede-se com dinamómetros e a unidade de medida, a unidade SI do Sistema Internacional de Unidades da Força, é o Newton, em homenagem ao físico inglês Sir Isaac Newton, que foi quem descobriu a força gravítica. Então, como a força tem que ser para caracterizarmos uma força verdadeiramente, são necessárias estas quatro propriedades. Nós dizemos que é uma grandeza vetorial, porque necessitamos
de um vetor, que nada mais é que uma seta, para representar as forças. Então, relativamente aos dinamómetros, os dinamómetros são aparelhos de medida de força. O dinamómetro tem na sua escala sempre um alcance. O alcance é o valor máximo lido na escala. E tem sempre uma menor divisão da escala, que é chamada a sua sensibilidade. Portanto, há que terem atenção, quando se usa um dinamómetro, ver bem qual é o seu alcance, qual é o seu valor máximo lido, aqui, ou então ali, valor máximo lido. Normalmente vem escrito aqui no próprio dinamómetro, mas vê-se na escala qual é o valor máximo. E também ver com muita atenção o menor intervalo, ou a menor divisão da escala. Então, como vos disse, as forças representam-se por vetores, que nada mais são do que setas. Então, vejamos aqui, por exemplo, esta força 1. A força 1, para eu caracterizar corretamente e verdadeiramente este vetor, eu diria que a força 1 é uma força com uma intensidade de 15 newtons. 15 newtons porquê? Nesta minha representação eu vejo que cada intervalo vale 5 newtons, não é? Há 3 intervalos destes, então são 5 vezes 3, 15 newtons de intensidade ou magnitude. Não esquecer sempre, não esquecer a unidade, representá-la sempre. O sentido é da esquerda para a direita e a direção é horizontal. Se houvesse aqui um objeto concreto, nós dizíamos que o ponto de aplicação seria no centro de massa desse objeto. A força 2 caracteriza-se da seguinte forma: intensidade 15 newtons, na mesma. Sentido já é da direita para a esquerda e a direção é horizontal. Aqui já temos a força 3, que tem intensidade já de 20 newtons, porque são 4 intervalos destes, 20 newtons. Sentido de cima para baixo, direção já é vertical. E esta força 4 é uma força que é oposta àquela 3, portanto, apenas muda no sentido. Portanto, intensidade 20 newtons, sentido de baixo para cima e direção vertical. Quando nós representamos o vetor força, representamos-lo, o F, portanto, identificamos a força com o F maiúsculo, com esta setinha aqui por cima a dizer que esta grandeza é vetorial. É o vetor força. Depois temos aqui um exercício, umas atividades que nós fizemos na aula, mas podemos revê-las. Quando lançamos verticalmente uma bola ao ar, aplicamos uma força de contacto, pois há contacto entre a mão e a bola. B. A força aplicada na situação anterior tem direção vertical, sentido de baixo para cima, certo? C. Além das forças que ocorrem por contacto, há forças de interação à distância, como por exemplo a força, podiam dizer força gravítica, força elétrica ou força magnética. Exercício 2. Observa a imagem seguinte e caracteriza cada uma das forças representadas. Portanto, vamos pegar aqui em 2 exemplos. Imaginemos a força 1. Então, vamos caracterizar a força 1. Então, a força 1 tem intensidade 10, 20, 30 newtons. Intensidade 30 newtons. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Agora vejamos a força 3. A magnitude
ou intensidade é... Acho que aqui são 3 unidades destas, portanto, vamos assumir que são 3 unidades. Não se vê bem este tracinho aqui. São 30 newtons de intensidade, 30 newtons. Depois temos direção diagonal, sentido direita-esquerda, mas temos que dizer que é descendente. Quando a direção da força é na diagonal, é importante que quando dissermos o sentido da força, temos que dizer se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, ascendente ou descendente. Temos essas 2 características que temos que dar ao sentido. Eu aqui não percebi bem se isto são 3 intervalos, são 2. Eu assumi que eram 3 intervalos, mas esta força parece-me mais pequena do que aquela. Não é? Portanto, se calhar na realidade a intensidade seriam 20 newtons. Intensidade 20 newtons, direção diagonal, sentido direita para a esquerda e descendente. Muito bem. De seguida, recorrendo à imagem do exercício 2, pretende que vocês desenhem no caderno uma força que tenha a mesma direção e o mesmo sentido de F1, mas o dobro da intensidade. Portanto, teriam que manter a mesma direção e o mesmo sentido, só que a magnitude, em vez de ser 30 newtons, seria 60 newtons. Portanto, seriam 6 vezes esta unidade, não é? Aconselho-vos a fazer este exercício e depois vejam no final deste tópico mais exercícios sobre forças. O próximo vídeo será sobre a força gravítica ou força de atração gravitacional, a partir da página 93. Sobre características das forças, este tópico que acabei de abordar, podem resolver, vamos ver, aqui no vosso manual, página 101, o exercício 2. E no caderno de atividades podem ver outros exercícios para treinarem. Bons estudos!